A paz do Senhor, eu sou a jovem Maísa, do Conjunto Gideões do Jardim Ebenezer, e hoje o nosso devocional de sexta-feira, nossa leitura bíblica, do dia 30 de abril de 2025, vai se encontrar em 2 Samuel, capítulo 5. O versículo é a partir do versículo 6, mas nós vamos estar lendo a partir do versículo 9, que vai dizer assim: Assim, Davi morou na fortaleza e a chamou de Cidade de Davi. Ele foi edificando ao redor, desde Milo e para dentro. Versículo 10. Davi ia crescendo em poder cada vez mais, porque o Senhor, o Deus dos exércitos, estava com ele. Esse versículo é lindo e ele já é autoexplicativo, porque é um versículo que a gente lê e a gente já consegue entender o que o versículo quer dizer. Qual a palavra, que quer ficar guardada no nosso coração, que a gente vai aprender no dia de hoje. É o que vai dizer aqui. Davi ia crescendo em poder cada vez mais. Por quê? Porque Deus estava com ele. Mas Davi, como qualquer outro homem, como qualquer outro ser humano, ele errou. Davi pecou. Mas Deus se agradava de Davi. E Deus estava com ele neste momento. Mas por quê? Porque Davi tinha fé. Davi tinha arrependimento. Davi era obediente à palavra do Senhor. Davi tinha sinceridade no coração. Praticava o bem. E entre outras coisas que agradavam a Deus, E esse versículo é lindo, que já diz sobre isso, que Deus estava com ele. Por quê? Porque ele agradava a Deus. Deus, se agradava de Davi e por causa disso, Deus fazia Davi prosperar. Aqui diz no versículo, ele ia crescendo em poder. Por quê? Porque Deus se agradava de Davi, então Deus ia fazendo com que Davi prosperasse cada vez mais. E a gente sabe que quando a gente tem Deus na nossa vida, nós somos abençoados, cada vez mais abençoados, e quando a gente não percebe, sem perceber, quer dizer, a gente já está sendo abençoado cada vez mais, Deus cuida da gente, assim, nos mínimos detalhes, e que às vezes a gente nem percebe, mas Deus está cuidando da gente. E Deus fazia Davi prosperar, e quanto mais Davi era sincero no coração, Davi errava, pecava sim, nós também fazemos isso, mas nós temos que ter sinceridade no coração e assumir para Deus que o que nós fizemos, realmente a gente errou, a gente pecou, mas a gente tem que assumir, a gente tem que ter sinceridade no coração, porque Deus gosta da nossa sinceridade. Você acha que Deus não se agrada quando a gente comete algo, que a gente chega para Deus e diz: Deus, realmente eu sei, eu errei e eu me arrependo. Deus, a Bíblia fala que Deus é misericordioso, nós sabemos que Deus é misericordioso, porque Deus nos perdoaria. Então a sinceridade no coração é um ponto aqui muito lindo nessa palavra. Por quê? Porque Deus se agrada, sabe? A fé, a obediência, principalmente à palavra de Deus, a obediência aos mandamentos, a tudo que Deus deixou aqui na Bíblia pra gente, são coisas que a gente sabe que agrada a Deus, nós sabemos que agrada a Deus. E nós sabemos que se a gente continuar no caminho de Deus, se a gente continuar seguindo segundo a vontade de Deus, a gente sabe que a gente também vai prosperar e também vai crescer, assim como diz na palavra. E esse é o principal fundamento, que Davi só cresceu, Davi só prosperou. Por quê? Porque estava com Deus. Porque quando nós estamos segundo a vontade dos homens, a gente não está agradando a Deus. Mas quando a gente está segundo a vontade de Deus, a gente não agrada os homens. Isso é bom, porque a gente percebe que a gente está no centro da vontade de Deus. Que esse é o versículo que a gente sabe que Davi prosperou, que Davi foi abençoado, que Davi cresceu na vida, que Davi cresceu em tudo que ele fazia, porque Deus estava com ele, porque Deus o abençoou. Eu garanto que se a gente for da mesma forma, nós também vamos ser muito prósperos e muito abençoados. Então essa é a nossa leitura de hoje, essa é a nossa palavra. Eu espero que possa ter tocado no coração dos irmãos e que a gente possa refletir que se Deus estiver conosco, nós vamos ser abençoados cada vez mais. Curta, compartilha e que seja uma semana abençoada, um ótimo fim de semana pra gente, uma ótima sexta-feira e que Deus nos abençoe. Eu agradeço em nome de Jesus.